Seja bem-vindo. Como é bom ter você aqui nessa noite. Vamos servir, vamos adorar ao Senhor juntos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa casa, Igreja de Caraí. Você é muito bem-vindo a estar conosco. É uma alegria receber vocês aqui. Em João 4, 23 e 24, mas especialmente 24, vai dizer que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É necessário. Não tem como ser de outra forma. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Querido, que nada nos roube da presença de Jesus nessa noite. Muitas são as coisas que competem com a nossa atenção. Nossa, muitas são as distrações. Mas que o Senhor nessa noite ele seja o centro. Que o Senhor nessa noite ele seja o motivo do nosso louvor, do nosso canto, da nossa adoração. Eu te convido a você fechar os teus olhos. E que de fato você coloque o seu olhar, o seu coração no Senhor. E se você puder, diga palavras de adoração, de louvor. Engrandeça esse Deus. Querido, a beleza, a grandeza e o valor que é revelado em nós demanda uma resposta de louvor e adoração. Eu te pergunto novamente, qual vai ser a sua resposta a Ele nessa noite? Ah, Espírito Santo, nós te entronizamos, ó Deus, neste lugar. Esse lugar é teu, Jesus. Que possamos ser preenchidos pela sua presença. E a sua presença, Senhor, não é uma sensação. A sua presença, Senhor, não é um arrepio. A sua presença, Senhor, não é uma canção. Mas a presença é um nome. A presença é um homem. E é Jesus. E nós cremos, Senhor, que tu estás aqui no meio de nós. Ah, Senhor,
resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, 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 do grande eu sou. Erga sua voz e declare aleluia. eu sou. Querido, que você não fique apático à presença do grande eu sou. Você está diante da presença do grande eu sou. Responda a Ele nessa noite. Não perca essa oportunidade. E esse próximo louvor, eu amo esse louvor porque ele é Bíblia cantada. E precisa ser isso, teologia cantada. E esse louvor, ele retrata a fala de Filipenses 2 de Paulo e de Isaías 9, onde vai dizer que Deus, Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor. E nós vamos continuar declarando quem Ele é. E declararemos juntos como igreja que Ele é maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Eu não sei qual desses você precisa ser encontrado. Talvez seja o Pai da eternidade. Talvez seja o príncipe da paz, o Deus forte. Mas que Ele te encontre nessa noite. Amém? Vamos declarar isso? Jesus, nome sobre todo nome.
príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E príncipe da paz. Você pode glorificar esse Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar louvando o Senhor. E nós vamos adorá-lo agora com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Se você sentiu o desejo no seu coração de assim entregar, ou no gasofilácio, ou ali a gente vai colocar o Pix da igreja, você fique muito à vontade nesse momento, tá bom? E desde já eu quero pedir perdão aos irmãos pelos incômodos, porque os irmãos estão vendo que lá embaixo nós estamos em obra, né? Estamos ali arrumando, ajeitando ali embaixo algumas questões. Depois eu vou falar melhor sobre isso, mas eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos apresentar ao Senhor nossa oferta, os nossos dízimos. Pai, nós te louvamos, reconhecemos que Tu és Senhor sobre nossas vidas, Tu és o dono de tudo que temos, Tu és o Senhor da nossa existência. E assim, nessa hora, Pai, nós queremos ofertar de coração, Pai, aqui neste lugar, para a manutenção da Tua obra aqui neste lugar. E nós te louvamos porque isso, na verdade, é um privilégio que o Senhor nos concede. Portanto, recebe, Pai, como aroma agradável, porque é de forma grata que nós entregamos, que nós apresentamos ao Senhor nossos dízimos e nossas ofertas, não por obrigação, muito menos por barganha, mas porque reconhecemos que Tu és Senhor sobre nossas vidas, Pai. E nós conhecemos os projetos que Tu desejas realizar aqui neste lugar e através deste lugar. Portanto, recebe, Pai. E ao mesmo tempo rogamos que Tu nos abençoes, não em troca, não em barganha, mas que Tua boa mão esteja sobre cada família aqui representada. Assim te rogamos em nome de Jesus, Pai. Vamos continuar louvando. Amém. Nós vamos continuar declarando quem Ele é. E nós vamos declarar que Ele é o nosso general. Amém? Com alegria. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Vamos. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, venceu
e dá glória, e dá glória, glória, e louvores, louvores, não há majestade acima do nosso Deus, e dá glória, o quê? E louvores, louvores, não há majestade acima do nosso Deus. Assim agora, ó. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua vez. Quem ele é? Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Prevaleceu, Leão, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Prevalecer, e os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Prevaleceu, Leão, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Prevaleceu, Leão de Judá. Ah, celebre o Leão de Judá nessa noite. Aleluia, aleluia. Antes que você se assente, cumprimente a pessoa que está próxima a você. Saia do seu lugar, fale com alguém próximo. Sabe, cumprimente mais de uma pessoa. Diga como é bom estarmos juntos, como é bom estarmos aqui, como é bom vê-lo. Podem se assentar. Eu quero convidar as crianças que estejam aqui, vamos orar por elas. Cadê as crianças? As crianças. Você não, Marcelo, só as crianças. Sobe. Vem aqui, vamos aqui. Vamos orar pelas crianças. Jéssica, por favor. Tem mais? Cadê? Isso. Você pode levantar suas mãos aqui em direção às crianças. Vamos orar, apresentá-las, pedindo que o Senhor as abençoe nessa noite. Jéssica, pode orar, por favor? Oremos. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, porque sentimos a Tua boa mão, Senhor, sobre nós. Sentimos a Sua presença nesse lugar, Deus. Temos ouvido, Senhor, a Sua palavra através, ó Deus, dos louvores que têm sido entoados, ó Deus. Nesse momento nós intercedemos, ó Deus, por cada uma dessas crianças aqui. Oramos, ó Deus, pelo presente, pelo futuro. Oramos, ó Deus, por esse tempo que nós teremos lá em cima, Pai. Que em nome de Jesus a Tua palavra, Pai, possa ficar fixada no coraçãozinho de cada uma delas. E que essa palavra venha dar frutos, Senhor, aonde quer que elas estiverem. Que elas se lembrem, ó Deus, daquilo que elas têm ouvido aqui nesse lugar. Seja, Deus, dentro da escola, seja dentro das suas famílias, seja, Senhor, em qualquer lugar, Deus, que elas compartilhem, Senhor, a verdade que elas têm ouvido, Senhor. Em o nome de Jesus, dê saúde, dê paz para cada uma delas e nos dê sabedoria, Senhor, para ensiná-las, nos dê discernimento, que nós possamos olhar para elas como o Senhor olha, Pai. Em o nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.
Irmãos, deixa eu fazer um teste aqui. Os irmãos estão com calor ou só eu? Tá quente, né? Por favor, ali atrás eu estava com a impressão de que realmente estivesse quente. Então, isso, bota aí no -5. Irmãos, como nós estávamos falando, e eu vou pedir também para que a mídia coloque aqui, a imagem da série, tá? Por favor. Como eu estava conversando antes, eu quero desde já pedir perdão pelo incômodo, porque nós estamos em obra. Né? Nós estamos ali embaixo, essa semana entramos na reforma da cantina, e ao mesmo tempo uma sala de reuniões que também vai ser utilizada para podcast, e o gabinete que passa ali para baixo, porque a gente está está passando um espaço kids aqui para cima. Né? Então, os irmãos me perdoem por conta do incômodo ali dessa desorganização, tá? Por um período rápido, tá bom? Mas as coisas estão andando, a gente está em obra, e espero que, no máximo, em um mês, no máximo, a gente conclua toda a parte aqui de baixo, né? Já esteja tudo pronto. E nós já, assim como a Assembleia nos autorizou, nós contratamos uma empresa para estudar a viabilidade econômica e também estudar a possibilidade de nicho para que a gente aqui embaixo possa aproveitar e criar uma cafeteria, né? Um espaço onde a gente possa não apenas ter para a igreja, mas possibilitar que a cidade, né, esteja aqui com a gente. Né, que as pessoas estejam aqui conosco. Né? Então, nós estamos estudando, o prazo aí para que esse trabalho fique pronto é de 55 dias aproximadamente. Então, a gente vai passar um período aí estudando, e enquanto isso nós vamos fazendo as reformas necessárias. Ok, gente? Nós estamos, desde domingo retrasado, na verdade, pela manhã, falamos... conversando sobre a mulher do fluxo de sangue. Né? Domingo passado, nós conversamos também sobre... quem lembra? As últimas palavras de Paulo, e lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, nós conversamos sobre as últimas palavras de Paulo, e hoje nós vamos entrar numa jornada. Na verdade, o tema da série é esse que vocês estão vendo. E lá embaixo, uma jornada de avivamento, força, motivação e visão para a igreja de hoje. O desejo é que você saia daqui entendendo exatamente a ação de Deus sobre a sua vida na jornada da vida. A boa mão do Senhor sobre a sua vida na jornada da vida. Ainda que as situações sejam um pouco difíceis, mas que você seja avivado pelo Senhor na jornada da vida. Que você seja fortalecido e motivado na jornada da vida. E quando estávamos preparando... a gente viu que era muita coisa para que a gente conversasse, então a gente não vai conseguir terminar hoje. Nós vamos iniciar hoje também uma jornada sobre o livro de Ruth. Tá? Então, abra lá a sua Bíblia em Ruth. Você deve conhecer a história, e eu convido você a abrir no livro de Ruth. Nós vamos ler alguma coisa. E cada domingo nós vamos
mergulhar na jornada da vida de Ruth e Noemi, que não é Noemi, mas é Noemi, e vamos entender a mão, o avivamento, o trabalhar de Deus na jornada da nossa vida. Portanto, convido você a abrir aí em Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma, Orfa, e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência para com vós, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos seus deuses, porém tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. E o texto continua. Irmãos, a Bíblia Sagrada é a história de Deus na história dos homens. Deus é um Deus que transita na humanidade. É um Deus transcendente, mas que se faz imanente e transita pela humanidade. Ele nunca deixa de dar seu testemunho, o testemunho de si mesmo na história.
por mais complicada, por mais difícil, por mais problemas que enfrentemos, o Senhor jamais deixa de dar testemunho de si mesmo na história, nos mandando chuva, dando estações frutíferas, abençoando com estações muito bem delimitadas. Deus mostra que Ele está aqui, Ele está presente na nossa vida, Ele está presente na sua vida. Por mais que a sua vida esteja enrolada, complicada, difícil, por mais que você experimente dissabores, problemas, Deus está aqui. A grande questão da nossa vida é identificar Deus, saber onde Ele está se movendo e como Ele está se movendo. Entender que mesmo em meio às tempestades da vida, Deus está se movendo. Isso às vezes é algo complicado para nós, e a gente olha no capítulo 1, isso sendo algo extremamente complicado para Noemi. Extremamente complicado a ponto dela perder a identificação correta de Deus, onde Ele está, onde Ele se move, o caráter de Deus, como nós vamos ver. Francis Schaeffer diz: Deus está vivo e não está calado. Ele é um Deus presente, real, fala conosco, fala à nossa mente, ao nosso coração. E o livro de Ruth é um livro que fala muito sobre Deus e a necessidade de sermos avivados em meio à jornada da vida. Sobre a necessidade de não perdermos a perspectiva da transcendência. Ou seja, não perdermos a perspectiva de que Deus está aqui, se move, é o autor da história e está no controle absoluto de todas as coisas. E o livro de Ruth nos mostra isso de uma forma muito interessante. E a partir de hoje, nessa série, eu quero conversar a cada domingo aqui a respeito de um capítulo. Em cada capítulo a gente vai perceber algo nessa jornada extraordinária de Ruth, de Noemi e da nossa jornada na vida com Deus. E esse primeiro capítulo, quando lemos, vem sobre nós um tema, um ponto interessante, que é a brutal realidade da vida. O capítulo 1 de Ruth nos convida a olharmos para a brutal realidade da vida. Quando lemos o capítulo 1, a gente tem a impressão de que a vida é uma tragédia. Quando a gente olha para a vida de Ruth e vê o que acontece com Ruth, Noemi, a família de Elimeleque, a gente tem a impressão de que a vida é uma tragédia. Afinal de contas, eles saem da casa do pão, Belém, porque ali faltava pão, provisão, proteção. Onde deveria haver tudo, na verdade, faltava tudo, e eles saem dali, vão para uma terra distante, vão para um lugar que não conheciam, para um lugar que ela não gostava, para um lugar que falava uma língua que ela não sabia, para um lugar que adorava um Deus que não era o Deus dela. Quando a gente olha o capítulo 1, a gente tem a ideia de que, na verdade, a gente está olhando o caos. O caos se instala na vida de Noemi. E foi assim que é assim mais ou menos que a gente experimenta as tragédias da vida.
sem a gente esperar. Foi assim que há quase 31 anos eu experimentei a tragédia através do acidente do meu pai. Mês que vem faz 31 anos. Papai queimou 45% do corpo. Queimadura de 1º, 2º, 3º grau. A primeira coisa que falaram quando ele chegou no hospital era de amputar os seus braços. E é assim que a tragédia se instala na nossa vida, sabe? Questões como essa, quando se abatem sobre a nossa vida, nos levam a desenvolver a sensação de que Deus não controla a história. Há 31 anos atrás, jovem ainda, mais jovem ainda, 31 anos atrás, a gente nunca imagina que as coisas vão acontecer com a gente. E quando as coisas se abatem, trazem muitas vezes a nós a sensação de que Deus não controla a história, de que Deus não nos ama, de que Deus, na verdade, perdeu o controle. Parece que é exatamente essa a sensação que vemos em Noemi. Parece haver em Noemi uma espécie de sentimento de que Deus não é justo, de que Deus não a ama, de que Deus a abandonara. Em todo momento nós vemos Noemi reclamando: olha, Yahvé me massacrou. Não me chame mais Noemi, pois eu não sou mais afortunada, porque Deus me esmagou. A minha vida virou um caos. Eu agora não sou Noemi, mas agora eu sou Mara, porque o meu coração se tornou amargo. Martin Lloyd Jones diz que a maior necessidade do cristão não é buscar sinais ou explicações imediatas, mas lembrar quem é Deus e o que Ele já fez. Você se lembra de quem é Deus? Você se recorda do que Ele já fez na sua vida? Do que Ele já fez na vida da sua família? Na sua casa? O problema central não está relacionado com as circunstâncias da vida, mas com a nossa visão a respeito de Deus, com a nossa percepção a respeito de Deus. Ao olharmos para Noemi, podemos perceber que a amargura nasce da perda de uma visão correta de Deus. E, gente, hoje, sendo muito franco com os irmãos, é muito fácil perdermos a perspectiva correta de Deus. Há muito ensinamento que não é cristocêntrico, não é pautado no Evangelho de Cristo. E quando eu falo do Evangelho de Cristo, como a igreja aqui sabe, nós estamos falando dos 5 capítulos do Evangelho que perpassa toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. O Evangelho, que é a hermenêutica para lermos a Bíblia, que é o óculos para entendermos a Bíblia, ela existe em 5 capítulos e perpassa toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. O primeiro capítulo é a queda, ou melhor, a criação. Deus cria todas as coisas de forma perfeita. O segundo capítulo fala da queda. Parece que Noemi agora está na queda. Olha, e tudo é o caos, tudo é desolação, tudo é bagunça, tudo é tristeza. O terceiro capítulo do Evangelho é a redenção. Jesus veio para nos dar vida, ainda que nós estivéssemos mortos em nossos delitos e pecados. O quarto capítulo fala sobre a renovação que a redenção nos propõe. E o quinto capítulo é a restauração final, quando Jesus restaurar plenamente todas as coisas. E essa é a nossa esperança. Amém, gente?
Parece que Noemi está presa na sua amargura, e essa amargura a impede de ter a perspectiva correta a respeito de Deus. E é claro que Satanás se aproveita desde o início dessa falta de perspectiva, nos apresentando o questionamento sobre quem Deus é, nos trazendo à mente questionamentos a respeito do caráter de Deus. Deus não é bom, Deus não me ama, Deus não tem uma aliança comigo, Deus não quer ver o meu bem, Deus quer ver o meu mal. A gente não vê isso na queda acontecendo? Na queda, Satanás empurra alguns pensamentos a Adão e Eva. Olha, Deus não está muito bem intencionado, e muitas vezes a gente acaba absorvendo esses pensamentos também. Deus não está muito bem intencionado comigo. Ele, na verdade, não quer um competidor. Deus, na verdade, quer reinar sozinho. Vocês não vão morrer se vocês comerem do fruto. Não, mas ele, na verdade, é um tirano, ele é um falso, é um mentiroso. Vocês não vão morrer, mas ele quer dominar tudo sozinho. São pensamentos introjetados na nossa mente pelo caos externo e interno, que muitas vezes nos levam a ter uma falsa perspectiva a respeito de Deus. Ainda lembrando de Martin Lloyd Jones, ele diz que o diabo sempre começa atacando o caráter de Deus. Mas quando você começa a duvidar do amor de Deus, tudo acaba desmoronando. O problema é quando nós duvidamos de que Deus nos ama. Noemi agora está começando a questionar o amor de Deus, porque na cabeça dela, a vida dela tem que ser perfeita. A vida tem que ser como nós vemos nos desenhos, sabe, da Disney, como nós vemos nos filmes de romance, como nós lemos em alguns livros, ou vemos em algumas séries. A vida não é perfeita. Só que Noemi não consegue ainda entender, está presa no impacto da realidade da imperfeição da vida. E esse impacto é tão gritante, é tão intenso, é tão incisivo, que ela começa a perder a perspectiva da transcendência, da soberania, da providência de Deus. Assim como Noemi, muitos cristãos também caem nesses laços. E perceba que essas coisas se encontram na nossa origem adâmica. A impressão é de que Deus tem o controle, mas não se interessa com a gente. E aí a gente cai na mesma questão do salmista. Meu Deus, mas as pessoas que não amam a Deus prosperam, e eu estou aqui passando dificuldade, necessidade. As pessoas que não são tementes ao Senhor ganham dinheiro, vão adiante, prosperam, moram onde querem, e eu aqui estou a ver navios. Que Deus é esse? Esse Deus não me ama. Por que as pessoas que não temem ao Senhor têm uma saúde de ferro, e eu aqui que amo o Senhor, temo ao Senhor e sirvo a Ele anos, sou acometido por enfermidades? Noemi tem essa perspectiva deslocada a respeito do caráter de Deus. E isso vai gerando em Noemi, pode gerar em nós uma desconfiança sobre Deus. Gente, Noemi começa a desconfiar a respeito de Deus. E a gente às vezes não percebe que nós estamos desconfiando, tendo dúvidas a respeito da bondade de Deus, tendo dúvidas a respeito do amor de Deus. E muitas vezes o nosso problema nem é tanto o não confiar, a falta de confiança em Deus, mas a desconfiança em seu caráter.
Eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é justo, mas Ele não está sendo bom e justo comigo. Ele não está agindo como Ele deveria ou como Ele poderia agir comigo. Olha lá em Abacuque, quando Abacuque enfrenta a crise do seu tempo, lá no capítulo 1, verso 13 de Abacuque, nós lemos o seguinte, Abacuque dizendo para o Senhor: Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Bem propício para os nossos dias, né? Às vezes parece que nos dá vontade de fazermos orações exatamente assim. Quando a gente vê tanta maldade numa sociedade tão doente, quando a gente tem medo, às vezes, de sair de casa, e a gente quer, às vezes, apresentar mais ou menos uma oração dessa forma. E aí, lá no capítulo 2, verso 1 de Abacuque, nós lemos, Abacuque ainda, por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Num primeiro momento a gente lê esse texto e fala, puxa vida, que homem de oração, mas parece que Abacuque está querendo mandar em Deus. Olha aqui, Senhor, eu vou subir na torre de vigia e eu vou querer saber a resposta que o Senhor vai me dar, porque afinal de contas, o Senhor está me ouvindo. É mais ou menos isso aqui que Abacuque está fazendo. E é mais ou menos essa a perspectiva de Noemi. Ela perdeu a perspectiva de quem Deus é. Só que Deus é tão bom, tão gracioso, que Ele responde a Abacuque. E o Senhor responde a Abacuque criando o marketing. O Senhor, na verdade, foi o criador do marketing, sabia dessa? Porque o Senhor vira para Abacuque e diz assim, olha, Abacuque, faz o seguinte, põe num outdoor, lá na entrada da cidade, para que todo mundo veja, e quando passarem correndo, ainda que passarem correndo, possa ver, e lá no outdoor você vai escrever o seguinte, o justo viverá pela sua fé. E aí, lembrando do meu amigo Lloyd Jones, ele diz, quando Deus nos coloca em situações sem respostas imediatas, Ele está nos chamando a viver pela fé. A fé não é confiar em explicações. Preste atenção, a fé não é confiar em explicações. A fé é confiar em uma pessoa, Jesus Cristo. Você confia nessa pessoa? A fé é confiar em uma pessoa, não ter respostas, não em circunstâncias. A fé é confiar na soberania e na providência de um Deus gracioso e amoroso, que se move na história e por meio da história. Nós não podemos estar condicionados às circunstâncias da vida. Noemi ainda não entende que não pode estar condicionada às circunstâncias da vida, mas você já percebeu como situações nos abatem? Abatem a nossa alma, a ponto de nós procurarmos quase que a caverna mesma que Davi procurou, e nos escondermos lá, no fundo, sem luz, sem ninguém, sem ouvir nada, sem ouvir um ruído. Nós não podemos estar condicionados às circunstâncias da vida. Confie em Deus e em seu caráter. A crise que Abacuque e Noemi enfrentam é a crise que muitas vezes nós sentimos, a ideia de que Deus não tem mais interesse em nós. A ideia de que se a vida sai um pouco do eixo que nós idealizamos, isso significa que Deus não tem interesse mais na nossa vida. Isso é engodo.
Deus ama você. Amém, meu amado? A tragédia nos leva a ciclos viciosos. Nós vivemos em torno do problema e fazemos muitas vezes do problema um ciclo vicioso, não avançamos, mas paralisamos ali por conta do caos, da tragédia, do problema. Paralisamos a vida. E às vezes pessoas paralisam a vida por anos, décadas, envelhecem paralisadas, porque estão condicionadas às circunstâncias. Noemi não consegue avançar mais. Ela para no tempo e no espaço. E é claro que eu não estou aqui me desfazendo da dor dessa mulher. Na verdade, a dor dela é tão violenta, afinal de contas, pensa em 10 anos perder o marido e os seus 2 filhos. É uma dor, deve ser uma dor dilacerante. Não é a dor de Noemi, é tamanha, é tão intensa, que ela acaba fazendo um testemunho às avessas. Ela passa a ser uma antipregadora do Evangelho. Tamanha dor. Quando Orfa e Ruth querem se aproximar do seu Deus, ela nega. Não, porque me amarga o coração o Senhor ter esmagado a minha vida, não. Se Ele não presta para mim, não presta para vocês. Não, vão voltar para a sua cidade, vão voltar para o seu Deus, vão viver a vida de vocês. Se Ele não presta para mim, não presta para vocês. Noemi se torna uma antipregadora do Evangelho e muitas vezes a forma como lidamos com a vida e os problemas da vida podem ser um fator que acaba distanciando pessoas de Deus. E a gente não percebe. A forma com que lidamos com a adversidade pode se tornar um elemento que afasta as pessoas de Deus. Outra possibilidade que vemos na vida de Noemi é essa inconsciente raiva contra Deus. Noemi tem uma raiva inconsciente. Ela fica chateada, beira a raiva. E aí a gente se lembra, por exemplo, de Jonas. Permita-me aqui lembrar do profeta Jonas, alguém que está em crise com Deus na área de missões. Jonas é um missionário que está em crise, é chamado a pregar a Nínive e é o missionário mais bem-sucedido da história de missões de todos os tempos. Ele, em 40 dias de pregação pífia, mais de 120 pessoas se convertem e se rendem ao Senhor. E eu digo pregação pífia porque ele não queria pregar. Ele não queria evangelizar, ele não queria ir ali e levar a palavra do Senhor. O Senhor o mandava, mas ele estava tão enraivecido, tão desconectado a respeito de quem é Deus em sua mente, que ele prega de qualquer jeito. Olha, mais 40 dias e Nínive vai ser destruída. E as pessoas se converteram. E Jonas passa a ser um problema. A gente não sabe se a gente pode olhar para Jonas e falar o sucesso do fracasso ou o fracasso do sucesso. Aliás, aquele pastor antigo, se eu falar antigo, o pessoal vai mexer comigo. Tem um livro chamado Jonas, o sucesso do fracasso. Quem é mais antigo aí vai lembrar. Jonas, o sucesso do fracasso. Livro antigo. Jonas tem um problema com Deus. Noemi está com um problema com Deus. Você tem um problema com Deus? Qual o teu problema com Deus? Se você não estiver resolvido com Deus, nada será sucesso na sua vida. E permita-me aqui explicar, eu não estou usando a palavra sucesso como
a teologia da prosperidade se utiliza, eu estou falando que Jonas foi bem sucedido, mas ele não percebe que foi bem sucedido. Se você não estiver bem com Deus, você pode ser a pessoa mais bem-sucedida da face da terra, mas você não vai perceber, você não vai notar, você não vai gozar. As coisas podem estar muito bem na sua vida, mas você não vai perceber a mão de Deus na sua vida. Então Jonas tem um problema com Deus, e porque ele tem um problema com Deus, ele não consegue ver que ele está sendo usado pelo Senhor. Nós precisamos redimensionar a nossa relação de prazer com Deus. A Confissão de Fé de Westminster, lá no seu artigo 1º, se não me falha a memória, diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas a questão é como glorificar a Deus. E aí John Piper vai desenvolver essa questão do prazer, do ter prazer em Deus. Ele diz, olha, que só glorificamos a Deus se tivermos prazer em Deus. E isso é um problema para a gente, porque nós temos prazer de ver o Flamengo jogar. Vou falar de novo. Nós temos prazer de ver o Flamengo jogar. Amém? Há outros que têm prazer de ver o Fluminense jogar. Eu nem vou falar do Vasco. Não dá. A gente tem prazeres, que são prazeres, mas tão momentâneos. Mas, gente, responda para você. Quanto tempo faz que você realmente não tem prazer em Deus? Como o salmista, alegrei-me, regozijei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quanto tempo faz que você não tem aquela sensação que era muito presente há 20, 30 anos atrás, quando a gente olhava, olha, amanhã é domingo, deixa eu arrumar minha roupa, deixa eu estar pronto, porque amanhã é domingo. E eu quero estar na casa do Senhor, porque amanhã é domingo, quase pulando. Hoje a gente quase que fala assim, puxa vida, amanhã é domingo. Tem que acordar cedo amanhã. Brincadeira. Queria ver a série aqui que eu estava vendo. Amanhã é domingo, puxa. Nós temos que redimensionar a nossa relação de prazer com Deus. John Piper diz que só glorificamos a Deus se tivermos prazer em Deus. Philip Yancey, ao analisar o livro de Jó, ele diz que o livro de Jó é um tratado não sobre o problema do sofrimento, mas é um tratado sobre a crise de fé. Meu irmão, responda para você e o Senhor, como anda a sua fé? A sua fé está em crise. Está em crise por conta das circunstâncias da vida. Está em crise por conta dos objetivos que você tem traçado para a sua vida. Está em crise por conta das decepções que você teve. Está em crise por conta dos dissabores. O livro de Jó é um tratado sobre a crise de fé. E o grande segredo da revitalização de uma igreja, irmãos, é ter o coração revitalizado. Se o nosso coração não estiver revitalizado, não adianta mudarmos a organização, não adianta desenvolvermos projetos, não adianta termos cafeteria, não adianta criarmos um novo espaço kids, não adianta. Se o nosso coração não estiver em chamas, se não houver fogo no coração e luz na mente, não há revitalização. O problema é que o nosso coração anda amargurado demais, triste, acabrunhado,
com Deus. Sabe, vendo Deus muitas vezes como inimigo ou como alguém que não liga para a gente, que não nos ama, que não se interessa com a gente. Não há mais prazer em Deus. Vivemos numa sociedade que carcomeu o prazer em Deus, que retirou de nós o prazer de Deus, que jogou para as periferias da existência humana o prazer em Deus. Assim está Noemi. Deus passou a ser seu inimigo. Deus passou a ser um momento da sua agenda. Ela perdeu o seu prazer em Deus. E não há maior tragédia. Martin Lloyd Jones diz que não há maior tragédia espiritual do que o cristão viver sem alegria. Lá no seu livro Depressão Espiritual, ele diz que o maior testemunho ao mundo é a alegria indestrutível do cristão, mesmo quando ele perde tudo. Meu querido, você já perdeu alguma coisa? Se você tem mais de 5 anos de evangelho, você já teve problemas na igreja. E não pense você que você não vai ter problemas aqui nesse lugar. Porque nós somos problemáticos. O problema não é o outro. O problema sou eu. E a nossa perspectiva incorreta a respeito de Deus. Se a nossa perspectiva de Deus fosse de fato correta, nada roubaria a nossa alegria. Nada nos impediria de termos prazer em Deus. Deus é maior do que a nossa experiência humana. Deus é maior do que os conflitos. Deus é maior do que a religião. Deus é maior do que organizações ou instituições. Deus é maravilhoso, enviou o seu Filho porque ama você. E a gente precisa retornar a essa perspectiva. Eu quero que você olhe o capítulo 1 de Ruth e perceba onde você está nessa história. Se você está meio que aqui envolvido nesse drama, nesse caos, e se isso de alguma forma tem levado você a deixar de ver a grandeza, a providência, a bênção de Deus, a soberania, parece que em meio aos dissabores da vida, nós perdemos um pouco o vislumbre a respeito da soberania de Deus. Deus é Senhor. Ele é o autor da história. Você está com medo do que possa acontecer no mundo? Meu irmão, o que nós tivermos que passar, nós vamos passar. Mas Deus é o autor da história. Estamos seguros nele. Ele é Senhor. E ninguém pode tirá-lo desse lugar. Ninguém pode roubar o seu senhorio. Ninguém pode tirar sua soberania. E ninguém pode impedir que a sua provisão alcance a minha e a sua vida. Portanto, eu quero encerrar fazendo aqui algumas perguntas a vocês para que vocês pensem. Primeiro, nós confiamos realmente no caráter de Deus? Você confia no caráter de Deus? Ou você tem desconfianças secretas em seu coração? Ou você fez da vida uma ilusão, conforme os seus sonhos e projetos, e por conta disso você guarda em seu coração algumas desconfianças secretas e acaba depositando em outros lugares a sua segurança.
Sabe, você passa a confiar no dinheiro guardado. Não que você não possa ter, muito pelo contrário. A questão não é ter, mas é depositar em alguma coisa a sua confiança máxima. Tenha, mas saiba que, na verdade, o provedor é o Senhor. E é Ele que pode nos guardar, nos livrar, nos abençoar. Não perca a sua paz. Quais áreas da sua vida mostram que você confia em Deus? E quais áreas da tua vida apontam alguma desconfiança a respeito de Deus? Puxa vida, se isso acontecer comigo, o que será de mim? Quem poderá me ajudar? Poxa, mas se isso acontecer, se eu sair, se eu for para não sei aonde, se acontecer aquilo outro, o que vai acontecer na minha vida? Deus é Senhor, gente. Nós precisamos pregar o Evangelho para nós todo dia. Acorde pela manhã e pregue para você a respeito da grandeza, da soberania e da providência de Deus. Deus está no controle. Ninguém rouba o controle do Senhor. Deus é Senhor da nossa vida. Nós somos tão frágeis, tão levados pelas circunstâncias da vida, que nós nos esquecemos toda manhã. E é por isso que as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida a cada manhã. Mas a cada manhã a gente precisa pregar o Evangelho para a gente. Cada manhã a gente precisa pregar o Evangelho. Senhor, eu creio que o Senhor está no controle e me guarda. Porque senão nós somos tragados pela falsa perspectiva das circunstâncias da vida. E a gente tem a vida paralisada. E a gente mergulha num rio de amargor, como Noemi está aqui, a ponto de mandar as noras embora. Vão embora, porque Deus se revoltou comigo. Não é às vezes assim que a gente pensa? Puxa vida. Graças a Deus, não foi isso que passou pela cabeça de um irmão nosso, mas o irmão nosso, nessa semana, teve a loja assaltada. Graças a Deus, é um homem de fé, um homem que conhece o Senhor, mas ele poderia ter falado, puxa vida, mas só a minha loja? Poxa, Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Mas graças a Deus, a postura dele foi outra. Senhor, em tudo seu nome seja glorificado. Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. A perspectiva, às vezes na vida, na jornada da vida, precisa ser reajustada. A miopia, às vezes, interfere na nossa visão e a gente acaba se apavorando, se paralisando e não vivendo a jornada que Deus deseja. Mais adiante, fica para domingo que vem, a gente vai ver o que começa. Ainda há algumas lições, até que a gente veja o que Deus faz na vida de Noemi. E o que Deus faz na vida de Noemi, ela jamais imaginou. Jamais imaginaríamos. Seria uma série e tanto. Jamais imaginaríamos o que Deus faria, porque nós iniciamos a história numa tragédia hollywoodiana. Ela perde absolutamente tudo, perde até a perspectiva de Deus. Mas Deus ama Noemi. Você pode ter perdido a perspectiva de Deus. Você pode até às vezes estar sem chão. Mas guarde em seu coração que Deus ama você. Deus te ama profundamente. E para que você saia desse ciclo, sabe, repita para você quantas vezes for, o quanto Deus é bom e te ama. O quanto Deus é bom e te ama.
o quanto Deus é bom e te ama. Diga isso em voz alta para a sua alma. Deus não é bom porque as circunstâncias da vida são como nós projetamos. Deus é bom. Isso faz parte do caráter de Deus. Isso não muda. Se eu tropeçar, Deus é bom. Se eu não tropeçar, Deus é bom. Se eu ficar doente, Deus é bom. Se eu não ficar doente, Deus é bom. Deus é bom. E Deus ama você, meu amado. Pregue para você o Evangelho. Deus é tão bom, que Ele não deixa Noemi, como Ele também não nos deixa. Ele conhece as nossas fraquezas, os nossos limites. Ele sabe que muitas vezes nós desconectamos. Ele conhece as nossas limitações e sabe quantas vezes nós tendemos a desconectar a respeito da transcendência, da providência, da soberania dEle. Mas esse Deus, que às vezes parece não se importar conosco, reenviou seu único filho por você. Quando você achar que Deus não te ama, lembre-se da cruz. Quando você achar que Deus não se importa contigo, olhe para a cruz. Lembre-se da cruz. Lembre-se do sangue derramado. Lembre-se da ressurreição. Deus ama você. E Noemi vai em sua jornada passando por situações como essa que vimos hoje, a brutal realidade da vida, até que ela se depara e se rende a esse amor indizível, a essa graça desconcertante, e ela se rende. Deus me ama. Que você saia daqui hoje dizendo para todos o quanto Deus ama você em Cristo Jesus. Amém, meu amado? Não desconfie disso. Ainda que as situações na sua vida não sejam muito boas, ainda que situações outras tentem tragar o seu entendimento a respeito de Deus, Deus ama você. Amém, meu amado? Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Senhor, nós te louvamos, Pai. E te agradecemos, Senhor, pelo cuidado. E porque o Senhor não desiste das nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, porque aprendemos com Noemi quanto o Senhor nos ama. Quando olhamos o início dessa história numa tragédia brutal, Pai, nós ficamos às vezes desconcertados de ver tamanha dor dessa mulher, mas mesmo assim, seguindo a leitura, percebemos o quanto o Senhor a ama. Às vezes nós achamos, Senhor, que não deveríamos passar por determinadas situações da vida, e isso acaba tentando roubar a nossa fé e nos impedir de termos prazer no Senhor. Pai, nós pedimos nessa noite que Tu restituas a nós o prazer em Tua presença. Tu restituas a nós, Senhor, a visão correta a respeito da Tua transcendência, da Tua soberania, da Tua provisão. Nós sabemos, apesar das situações da vida, que o Senhor nos ama. A Tua palavra nos diz que o Senhor nos ama. A cruz nos diz que o Senhor nos ama. Jesus a todo momento nos diz o quanto nos ama. Que saiamos daqui entendendo que somos filhos amados do Senhor. Noemi esquece que ela é filha amada. E os filhos amados também passam por tragédias, enfrentam adversidades.
Nós enfrentamos adversidades, mas ainda assim somos filhos amados de Deus. O Senhor está no controle. Portanto, Pai amado, essa história não tem a ver contigo, mas tem a ver conosco. Na nossa visão distorcida, no nosso entendimento empalidecido. Ajuda-nos a compreender que o amor que o Senhor tem por nós é tamanho que o Senhor enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Pai. O Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho. A tua palavra diz que o Senhor Jesus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Que amor maravilhoso, Pai. Tu nos tirastes do tremendal de lama, como a tua palavra muito bem nos ensina. Nos tiraste do reino nos tiraste do império das trevas e nos transportaste para o reino do Filho do seu amor. Que amor maravilhoso, Pai. Encha o nosso coração nessa noite a respeito do teu amor. Ajuda-nos a tirarmos o foco da nossa existência das dificuldades, dos problemas, e saiamos daqui, permita que saiamos daqui motivados, fortalecidos, lembrando do quanto o Senhor nos ama e cuida de nós. Ah, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Eu peço que o Senhor abençoe cada família aqui representada, Pai. O Senhor fortaleça cada um. Eu não sei, Pai amado, o que tem passado no coração de cada um. Talvez existam Noêmis aqui, Pai. Pessoas vivendo uma tragédia tão brutal que acabam inconscientemente apegadas a uma paralisia. A vida para, tudo para, por conta da adversidade. Mas nessa noite, Senhor, transforma o nosso choro em alegria, transforma a nossa tristeza, como diz aquela canção antiga, em baile, Pai. Saiamos daqui na certeza de que Tu se importas conosco. Tu te importas conosco. Tu te importas. E assim, Pai amado, repitamos para nós mesmos: o Senhor se importa comigo. O Senhor tem poder para curar. O Senhor tem poder para libertar. O Senhor tem poder para abençoar, para multiplicar, para transformar. O Senhor tem poder. E nós pedimos em nome de Jesus, se essa for a Tua vontade, que Tu operes curas, milagres, prodígios para o louvor da Tua glória. Há pessoas aqui que precisam, Senhor, precisam ser alvos de um milagre. Mas se ainda assim essa não for a Tua vontade, que a gente cante louvores em meio às dores da vida, porque isso não abalará a fé que temos do fato de que somos filhos amados em Cristo Jesus. Fortalece a Tua igreja, renova, revitaliza corações aqui nessa noite. Revitaliza, traz vida nova, traz uma nova chama, traz um novo ardor, traz uma nova luz a mentes aqui, Senhor, nessa noite. Tira o pensamento introjetado, muitas vezes pelos nossos inimigos internos e pelo inimigo da nossa alma, de nós. Elimina-o da nossa mente e dá-nos a mente de Cristo, que se renova de graça em graça, de glória em glória. Faz de novo, Pai. Traz de novo a chama.
que talvez tenha até arrefecido, não tenha apagado, mas tenha arrefecido por conta de situações as mais diversas. Mas nessa noite, acende a chama. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar. Amém. Deus possa renovar o teu coração, a tua mente, a tua visão. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar. Pronto pra sentir e receber do teu poder. Além do véu, além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transportar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e quebrar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Eu declaro, além do véu, além do véu, eu quero estar. Peça isso. Vem fluir a tua unção e transportar meu coração. Quero pronto estar. O quê? Pra seguir e conquistar. Peça isso. Renova a unção sobre mim. Profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir. Renova, Senhor, renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir. Então declare com autoridade, fé, uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, tua unção uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser
Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça. Não importa o que enfrentarei, com unção, uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Aleluia! Recebe essa palavra em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, nós vamos encerrar o nosso culto. Eu quero lembrar a vocês que nós temos algumas conexões, né? Na verdade, aquilo que algumas igrejas chamam de pequenos grupos ou grupos familiares, nós chamamos de conexões. Nós temos algumas conexões, temos pelo menos 5 conexões, né? Temos a conexão dos jovens, a conexão ali em São Domingos, a conexão aqui do lado da igreja, a conexão ali em Baldeador e a conexão lá em Alcântara. Nós temos algumas conexões e estamos esperando o momento correto de multiplicarmos, mas tem havido a possibilidade de criarmos mais uma conexão lá na região oceânica, né? E orem por isso, orem por isso. E a gente está muito feliz aqui com a presença dos irmãos que nos visitam, mas tem aqui o pastor Jonatas e a sua esposa Sônia, né, visitando, por enquanto visitando, mas estão chegando. E um amigo muito querido, que é o pastor Vinícius Manzano, pronunciei certo? Mansano, que é o pastor lá na Igreja Congregacional de São Lourenço, né, que está visitando a gente. Eu queria convidar o pastor Vinícius para fazer a oração e impetrar a bênção, por favor, Vinícius. Eu não sei se você fica embaixo e eu em cima, por questões óbvias, né? Mas Vinícius vai orar e vai impetrar a bênção, gente. Dá a mão à pessoa que está ao teu lado, liga um lado a outro da igreja. Vamos encerrar esse momento de mãos dadas. Se eu não der aqui um aviso, 2 pessoas me matam. Exatamente. Porque a Duda veio me pedir, outras pessoas também vieram me pedir, olha, a campanha do agasalho, né? Até quando, Duda? Até domingo que vem, se você tiver um agasalho que possa trazer, nós estamos agendando dia 26 para sairmos distribuindo agasalho na rua e levando, né, um alimento também. Então, se você puder trazer até domingo que vem, por favor, traga aqui agasalhos a nós. Cobertor também, exatamente, cobertor também. E hoje os jovens pedem para avisar a respeito da cantina, né? Tem cantina lá embaixo, isso? Então tem cantina, apesar dos pesares, tem cantina lá, tá bom? E, gente, é um prazer ter estado com vocês, mas não deixe de ter continuidade nessa série para que a gente chegue ao seu ápice, como que Deus muda a vida de Noemi e aquilo que Ele propõe às nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Pai, gratidão por essa noite, gratidão pelo Teu cuidado, gratidão por saber que apesar de sermos o que somos, o Senhor nos ama, o Senhor olha para nós, o Senhor traz, como nessa noite, uma palavra de ânimo para nos despertar, Senhor, mesmo na nossa dor, nosso sentimento de esquecimento, de exclusão, de inferioridade. Senhor, é tão bom, Senhor, tão misericordioso, que nessa noite traz palavra que aquece, ó Deus, que renova a nossa esperança, Pai, no nome de Jesus. Obrigado pelas canções.
pode também trazer um renovo à nossa alma. Obrigado porque o Senhor cuida do abatido. Obrigado porque o Senhor levanta o caído. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Isso ficou muito claro nessa noite mais uma vez. Obrigado por trazer essa palavra e aquecer o nosso coração. Te pedimos, ó Deus, que o teu cuidado se estenda durante a noite, durante toda a semana. E pedimos que o teu amor, que o amor bondoso do nosso Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja sobre as irmãs e os irmãos, sobre todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus. E toda a igreja junta diz: Te agradecemos, Pai, e pedimos que Tu abençoes Ana Paula, o Vinícius, que o Senhor derrame de ricas bênçãos sobre essas vidas, Pai, porque são preciosos para nós, e nós sabemos quão preciosos são para o Senhor. Abençoa-os, Pai, e traga realização na vida deles, aquilo que é sonho deles. Que o Senhor levante sobre eles a mão, Pai. A Tua boa mão os acompanhe. É o que pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe.